Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é a Mulher de Luz, de Apocalipse 12. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo neste sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso eu agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A mulher de luz. Como o Apocalipse retrata a verdadeira igreja de Deus. Vi-se outro sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, como debaixo da lua dos pés. Como debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que se achando-se grávida grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Apocalipse 12, versos 1 a 2. Essa mulher é a igreja. Primeiro é a igreja vestida de sol debaixo dos pés e 12 estrelas debaixo da 12 estrelas na cabeça. São os 12 apóstolos que eram apóstolos de Jesus e estava grávida, né? Que era primeiro era Maria. Maria ia dar como se diz, o simbolismo de Maria e igreja, porque mulher em profecia é igreja. E estava grávida, dando dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Era Maria, que estava tendo Jesus. E nasce-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse 12, 5. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Apocalipse 12, 5. Jesus. A formosa e delicada assemelhei à filha de Sião. Jeremias 6, 2. E diga a Sião, tu és o meu povo. Isaías 51, 16. A adoração a Maria, que muitos católicos dizem que o Apocalipse 12, a mulher vestida de sol, é Maria. Claro que não. Enganação. Quem é o grande dragão vermelho e o que ele tenta fazer? Dragão vermelho é Satanás. E perseguiu Jesus. Olha só, durante a história, no Antigo Testamento mesmo, ele através de Atalia, que era a avó de Joás, e era filho ela era filha da filha de Jezabel, eu não lembro mais o nome, e ela matou todos os filhos dela e queria matar Joás, que era descendente de Davi. E Deus prometeu a Davi, a sua semente não acabará do seu trono. Todos os seus descendentes sentarão no trono. E
Joás era descendente de Davi. E, e quando nasceu, Atalia queria matá-lo, mas ficou uma serva do palácio, escondeu ele no tabernáculo, e ele ficou lá por 6 anos. E entre esses 6 anos, Atalia reinou em Israel. E no final dos seis anos, no 7º ano, Joás apareceu diante de toda a congregação e ungiram Joás a, a rei de Israel. E Atalia gritou: traição, traição! E prenderam ela e mataram ela no deserto. Desde aquele tempo, Satanás queria impedir o nascimento de Jesus, porque através de Joás é que nasceria Jesus. Jesus era descendente de Davi, e através dele nasceria Jesus. Através de Davi nasceria Jesus, a descendência de Davi. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Apocalipse 12:9. E mais ainda, Jesus nasceu e através de Herodes, ele começou a perseguir, e Herodes mandou seus generais matarem todas as crianças que tinham de 2 a 3 anos, de 1 a 3 anos, e Jesus teve que fugir para o Egito. E ali, depois que Herodes morreu, Jesus voltou para Jerusalém. E o plano de Satanás deu errado. E agora Satanás está fazendo de qualquer jeito para separar as pessoas, o que ele puder pegar de pessoas para si, para não aceitarem a Jesus como Salvador, está fazendo o possível para isso, separar o povo de Deus. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim que lhe devorar o filho quando nascesse. 12:4. O que acontece depois que Satanás não consegue destruir Jesus? E o seu filho foi arrebatado para o céu até o seu trono. Apocalipse 12:5. Quer dizer, e mesmo na cruz, aí tentou, através do nascimento de Jesus, né? Aí, voltando anos antes, também eu esqueci desse fato, através de Ciro, do decreto de Ciro, também o príncipe da Pérsia, que era Satanás, contra o anjo Gabriel, e batalharam por 21 dias. E depois, nesse final dos 21 dias, Miguel, que é Jesus, o nome de guerra de Jesus é Miguel, veio para vencer o príncipe da Pérsia, que é Satanás, e colocar na cabeça de Ciro para ele libertar o povo do cativeiro. Então, até nisso, Satanás não queria que o povo israelita voltasse para Jerusalém, para formar o tabernáculo, para restaurar o templo, que ali Jesus pisaria no templo, e Satanás não queria. Até nisso Satanás impediu Jesus de fazer. E quando os israelitas chegaram, né, Neemias chegou para restaurar os muros de Jerusalém, Satanás, através dos samaritanos, tentou impedir que os israelitas construíssem o muro. Os israelitas, com uma mão, estava segurando a espada e na outra mão estava segurando as coisas de trabalho, né? A pá de fazer cimento, tudo, para restaurar o muro. Quer dizer, olha a situação que viveu esses israelitas na época de Neemias.
que eram perseguidos pelos samaritanos, de não deixar os israelitas construir os muros de Jerusalém. Satanás usou os samaritanos para impedir os israelitas de construir o muro. E no versículo 13, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Quer dizer, perseguiu a igreja na Idade Média. Essa gente já está falando da Idade Média, que matou mais de 100 milhões de cristãos. A Igreja Católica Apostólica Romana, o chifre pequeno de Daniel 7. Quais são as duas marcas que identificam a verdadeira Igreja de Deus? Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Exatamente. Ele vai pelejar. Ainda o versículo 17 ainda não se cumpriu. Está em andamento. Mas vai se cumprir quando os 144 mil virão para fazer a última pregação da terra. Aí o Papa vai estar em Jerusalém e vai vir do Oriente com grande furor. Malaquias 4, verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Malaquias 4, 4. Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. É a primeira mensagem angélica. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 12, 17. Apocalipse 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. É a segunda mensagem angélica. Isaías capítulo 13, versos 19 a 20. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transformou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. E isso se cumpriu. Não existe mais. Seguiu a estes outro, dizendo o terceiro dizendo, seguiu-se a outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Apocalipse 14, versos 9 a 10. Você que aceita o selo da besta, o domingo implantado, o domingo que a Igreja Católica Apostólica Romana mudou nos concílios que ela fez durante a nossa era, como o concílio de Nicéia em 364, como antes mesmo o decreto de Constantino em 7 de março de 321, que ele propagou o dia de descanso, o venerável dia do sol, o domingo, Sunday, que ali começou o primeiro decreto dominical. E durante o século XVIII, XIX, nos Estados Unidos, também tinham cidades que guardavam o domingo. Todos os estabelecimentos fechados, todas as coisas fechadas. Ninguém transitava na rua. Era um deserto. E se alguém no campo, ou na fazenda, ou numa chácara, trabalhasse, e se o fiscal passasse e visse você trabalhar, te maltratava, dava pancadas, colocava você na cadeia e matava você. Quer dizer, era uma pequena perseguição em poucas cidades dos Estados Unidos, mas tinha perseguição já naquela época, nos séculos 18 e 19, que guardava o domingo. Então, quer dizer,
Se você agora no tempo futuro, que os 144 mil vão vir com a última mensagem, a última evangelho, a última mensagem do evangelho, que será pregado as 3 mensagens angélicas. E se você aceitar o selo de Deus, você será salvo. Agora, se você aceitar o selo da besta, é isso que eu acabei de ler agora. Você sofrerá na cólera, o vinho da cólera de Deus. Quer dizer, se você aceitar o selo da besta, a igreja de Deus pregará essas mensagens? A quem a igreja de Deus pregará essas mensagens? Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Quer dizer, são esses os 144 mil que vão pregar as 3 mensagens angélicas. E não só os 144 mil, vai ter pessoas que vão ajudar os 144 mil a pregar. Vai proclamar, vai gritar, vai ajudar aos 144 mil pregando a mensagem verdadeira. Isaías capítulo 4, verso 1. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Quer dizer, mulheres em profecia, 7 igrejas. As 7 igrejas que vão expander a verdade. Então, povo de Deus, essa foi a mensagem da pregação especial da mulher vestida de sol. É que eu falei, Satanás durante toda a história queria impedir o nascimento de Jesus através da descendência de Davi, como expliquei a de Joás, que ficou escondido no tabernáculo por 6 anos porque a serva privou Joás de ser morto por Atalia. E no ano 7º do reinado de Atalia, Joás foi ungido rei de Israel. E Atalia ficou brava e foi morta. Por isso, não deu certo o projeto de Satanás. Depois do rei Ciro, que queria libertar o povo israelita do cativeiro babilônico. E o povo e Miguel destruiu o príncipe da Pérsia e colocou a verdade na cabeça de Ciro. E a história diz que Ciro, através de Daniel, que Daniel contou para Ciro que Isaías capítulo 45, verso 1, falou de Ciro, que ia libertar o povo da Babilônia, ia destruir a Babilônia, e ele ficou indignado que Deus ungiu a Ciro pela mão direita para bater as faces da terra. E Ciro ficou assim, falou, eu não era nem nascido e Deus já previu a minha vitória, como se diz. A história diz que ele ficou maravilhado. E depois, durante a construção do templo de Jerusalém, pelos samaritanos, Satanás queria que através dos samaritanos, queriam evitar a construção de Jerusalém. E depois, no nascimento de Jesus, do Salvador, ele queria, através de Herodes, matar Jesus. E não queria que a profecia das 2.300 tardes e manhãs acontecesse, que seria cumprida. Então, quer dizer, em todo momento, Satanás tentou impedir Jesus de nascer e de pisar no templo. E hoje ele tenta impedir as pessoas de aceitar Jesus e quer que as pessoas se voltem para ele. Então, quer dizer, a todo momento Satanás quer atrapalhar os planos de Deus.
Então, povo, então, filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!